Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São Mateus nos relata o interesse de Jesus em saber qual a impressão que o povo daquela determinada região, chamada Cesareia de Filipe, tinha dele. Isso nos leva a entender que nem todas as regiões tinham a mesma compreensão acerca de quem era Jesus. E mais, por vezes, a mesma região tinha várias intuições, como vemos no Santo Evangelho hoje. Alguns achavam que ele era Jeremias, outros que era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas. Por vezes, numa mesma família, a compreensão que se tem de Jesus é diversa. No início da vida pública de Jesus, quando ele começou a anunciar o reino de Deus, expulsar os demônios, curar os enfermos, as multidões se aglomeravam em sua volta, mas muitos o tinham meramente como uma espécie de curandeiro, e essa era a impressão que se tinha dele. Por vezes, as referências em relação a Jesus se baseiam única e exclusivamente no que ele faz. De fato, ele é o Deus do impossível. Porém, é preciso transcender desta relação de barganha com o Senhor. Jesus vem para nos fazer uma proposta de conversão, mudança de vida, busca pela santificação no meio do mundo o qual vivemos, e para isso ele dá todas as condições para que a vontade do Pai se concretize em nós. Porém, é preciso fazer a nossa parte. Quando Jesus restringe a pergunta aos discípulos, perguntando a eles: E vós quem dizeis que eu sou? O Pai revela ao coração de São Pedro a identidade oculta de Jesus.
Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. De fato, como diz Jesus, se o Pai não revelasse quem é, sua identidade continuaria oculta, porque o que foi dito por Pedro não se encontra nos livros ou na ciência humana. O próprio Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para responder à pergunta de Jesus a nós hoje, e vós quem dizeis que eu sou? Precisamos que Deus revele em nossos corações quem Ele é. E uma vez que nos é revelada a sua identidade, Ele nos chama a nos comprometer com Ele, assim como fez com Pedro. E o comprometimento com Jesus nos leva a 3 propostas que Ele nos faz: a renúncia de si, a tomada da cruz de cada dia e o seu seguimento. Quando negamos isso, estamos rejeitando o próprio Jesus e a sua trajetória salvadora. Estamos rejeitando também a trajetória da nossa vida cristã. E isso não vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.